Existem algumas coisas na condição autista que nós não podemos negligenciar e é preciso refletir um pouco, tá? Existem alguns autores que falam da condição autista como, em verdade, a grande nova condição cerebral em termos de evolução do processo humano. Por quê? Vamos fazer uma breve retrospectiva dos nossos últimos 150 anos, que é um intervalo de tempo muito curto diante da história da humanidade. O que aconteceu nesses últimos 150 anos? Atrás, nesse tempo, nós não tínhamos tecnologia, nós não tínhamos luz elétrica, as coisas eram construídas predominantemente de maneira artesanal. As relações sociais, elas eram concentradas em pequenos grupos. E a partir daí, com o advento não só da luz elétrica, a revolução industrial, a humanidade passou por uma eclosão de desenvolvimento, tanto de inteligência quanto de tecnologia. E nesse curto espaço de tempo, nós passamos a vivenciar uma estimulação extremamente forte em termos de luz, em termos de barulho, em termos de interação social, em termos de desenvolvimento de inteligência em busca de conhecimentos, de desenvolvimento de novas questões. E, naturalmente, isso provocou sobre a humanidade, de forma geral, uma sobrecarga. E essa sobrecarga, ela atua fundamentalmente sobre os nossos órgãos do sentido, consequentemente sobre toda a nossa estrutura de sistema nervoso central e periférico. Nós evoluímos tanto que a própria postura motora se modificou. Hoje nós passamos uma boa parte do tempo sentados de uma maneira errada. Nós temos problemas físicos em função disso, tá? E o que nós temos que pensar? E que não é uma conclusão, não é uma verdade. Até que ponto todo esse processo de estimulação, de fato, darwinianamente falando, que é o grande pesquisador que fala sobre a evolução da espécie, nós não passamos por um processo de transmutação do nosso sistema nervoso central e periférico, e essa transmutação, ela faz uma transição entre um cérebro antigo de 150 anos atrás, um cérebro atual, para um cérebro futuro, gerando toda essa questão de adequação sobre essa estimulação que acontece. Por que nós precisamos refletir isso? Tá? Não no sentido de definir a questão do autismo, sim, como uma nova condição do sistema nervoso central, mas sim um processo de evolução que verdadeiramente contribuiu de forma muito significativa para a hipersensibilidade sensorial, para a rigidez cognitiva, para as questões sociais, tá? Para a necessidade de padronização, para a necessidade de antecipação dos fatos, que são marcadores que permeiam a dinâmica de funcionamento da condição autista, tá? O questionamento é: o ser humano, de forma geral, numa estatística significativa, ele acaba vivenciando muitas coisas por um processo meio que automático e que muitas vezes, nem sempre, ele deseja passar por isso. E ele se impõe. E mesmo se impondo, essa estimulação acontece, tá? O que você acha sobre isso? Como que o seu dia a dia estimula, o quanto do seu dia a dia intensifica isso e o quanto isso gera esse tipo de processo em você, tá? Gostaria muito da sua opinião sobre isso para a gente construir um entendimento, tá? Um abraço.